mas ele considerou esta palavra tão importante que disse: voltarei para vós. Então, se ele considerou ela importante e estava falando para que ficasse registrado, mas a geração que registrou não veria esta volta, então hoje nós que cremos que veremos esta volta, que consideração nós temos que ter com ela? A nossa consideração com esta palavra tem que ser mais importante do que aqueles que ouviram esta palavra de Jesus. Porque se nós estivermos atentos ao mover do Espírito e à proeminente volta de Cristo, nós, avivados, ligados à palavra, nós deixaremos uma herança tremenda para os próximos, até para o mundo que viverá depois do arrebatamento. Porque uma coisa nós sabemos, que quando a igreja for arrebatada, milhões ficarão. Muita gente, uma massa incalculável de pessoas que se diziam cristãos, ficarão. Então, esse testemunho que nós vamos deixar, mesmo para aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não forem salvos, esse testemunho, ele vai gerar vidas depois. Lembra quando João vê escrito: Senhor, quem são esses? De vestes brancas, salpicadas de sangue. O que é dito para ele? São os que vieram da grande tribulação. Quer dizer, testemunharam de Cristo, aceitaram a morte e entraram no céu. Mas como que eles iam testemunhar de Cristo se alguém não lhes tivesse deixado esse conhecimento para testemunhar? É aí que eu considero a importância dessa palavra para nós. Viver como se fôssemos presenciar a vinda de Cristo. Por exemplo, esse voltar de Cristo, muitas vezes confundido. Eu passei pelas igrejas e todas as igrejas por onde eu passei confundiam a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ela tem o primeiro fator chamado arrebatamento, não é isso? E o segundo, que é a vinda literal de Cristo, em que ele virá onde? No Monte das Oliveiras, né? Está lá a profecia de Zacarias. Mas sempre que as igrejas falam da vinda de Cristo, pelo menos nos tempos por onde eu passei, elas nunca, não tinham nem conhecimento desta vinda literal de Cristo. E elas se prendiam ao fato de que a igreja um dia será arrebatada e chamavam isso de vinda de Cristo. É um tipo de vinda de Cristo, porque Paulo descreve, na visão que ele entende, que Jesus virá nas nuvens, a encontrar com o seu povo que sobe. Então é um tipo de vinda. Mas quando Jesus diz que voltarei, virei, ele não estava falando do arrebatamento. Até mesmo porque os judeus ainda ali naquela palavra estão impregnados do conceito do judaísmo e das profecias do judaísmo, e quando Jesus vai se dirigindo para o Monte das Oliveiras, no momento em que ele vai ser assunto aos céus, Pedro pergunta para Jesus, Pedro e os discípulos: Senhor, será nessa tua vinda, nesse teu retorno, que tu implantarás o reino em Israel? Aí Jesus diz: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1 é esse detalhe, em que os discípulos demonstram que eles ainda estão impregnados com o conceito de um reino em Israel,
que eles fazem esta pergunta para Jesus. E a coisa seria ainda quanto tempo? 2000 anos depois. Que é agora o que nós estamos aguardando nesse período chamado século 21. Nós estamos aguardando o desfecho de todas aquelas promessas que falam do retorno de Cristo. Então Jesus estava falando do retorno de Cristo para judeus e não gentios. Então, vinda de Cristo para gentios se chama arrebatamento. Vinda de Cristo para judeus é literal a sua descida, como diz a profecia no Monte das Oliveiras, descrito em Zacarias. Então, você está esperando a vinda de Cristo? Você está esperando o arrebatamento da igreja. Amém? O nosso testemunho hoje, ele vai muito mais abrangente. Nós pregamos coisas que vão até lá o milênio. Mas a nossa vida como história de igreja, ela vai se encerrar. Ela tem que se encerrar. Se nós continuarmos firmes sendo igreja, ela terá que se encerrar no arrebatamento. Dali para frente, é Jesus tratando com o judeu. Igreja que não for arrebatada, deixa de ser igreja, perde todos os privilégios, perde o Espírito Santo, recomeça do zero. Então a nossa história encerra em Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. A história dos judeus vai mais adiante. A vinda que os discípulos queriam é o reinado milenar. Hoje, entrevistados alguns judeus, eles falam com clareza. Eles começam a remontar o tempo da história desde Adão e chegam à conclusão de que estarão entrando no milênio que compete o reinado do Messias. O Messias, que já veio há tanto tempo, eles estão esperando. Então agora, para este período, eles estão aguardando que o Messias venha e edifique o reinado com Israel. E eles estão lá preparando tudo, achando que receberão o Messias de braços abertos e que vai ser tudo festa e alegria. Estão completamente enganados. A rejeição que eles tiveram à primeira vinda de Cristo, eles vão pagar caro. Já pagaram um bocado, mas ainda vão pagar muito pior no que ainda está para acontecer com eles. Que a própria profecia de Zacarias descreve que antes de Jesus vir para implantar o seu reinado em Jerusalém, a cidade será invadida, as casas serão arrombadas, as mulheres forçadas, os piores horrores acontecerão em Israel. E somente um grupinho pequeno, chamado remanescente, nós chamamos, aqueles que perseverarem mesmo, clamarão pelo Messias e ele virá. Mas até aí, meu irmão, pode acreditar, 90% da nação já foi dizimada, porque antes de Jesus retornar no Monte das Oliveiras, estará acontecendo uma guerra. Como é que ela se chama? A guerra do Armagedon. E diz o profeta Zacarias que essa guerra, quem lutará contra quem? As nações do mundo inteiro lutarão contra Israel. Quando o Senhor diz assim, eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Amo quem? Todos? Porque é judeu? Não, Jesus falou assim, vós não tendes por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Então o amor de Deus não é por todos. O amor de Deus será por quem? Pelos remanescentes, aqueles que vão clamar pelo seu nome, não vão perder a esperança. E se não clamar? Se não clamar, a história muda, não vai sobrar nenhum judeu para contar a história. Vai ter que clamar. Deus não vai se manifestar sem que haja clamor. Essa é a história da Bíblia. Deus não se manifesta na sua vida sem que você clame. E Israel vai ter que clamar, vai ter que reconhecer. E quando Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras, eles dirão o quê? Lá está o nosso Messias. Jesus vai mostrar as marcas, E eles vão dizer, nós e nossos pais o crucificamos, nós o matamos. E aquele júbilo do livramento vai se transformar em pranto. E diz Paulo em Romanos que a nação de Israel conhecerá a sua conversão nacional em um único dia.
Então, vamos à página 29. Aí tem uma palavra escatologia. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo das coisas do fim. A segunda vinda de Cristo é um fato que está ligado ao desfecho de uma história, ao desfecho de uma grande dispensação que começou quando Jesus foi assunto ao céu, ou quando a igreja foi edificada. Há controvérsias, mas não faz muita diferença. Então aqui diz: Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus aos homens. Ele veio a primeira vez como Salvador e virá a segunda vez como juiz. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, foi a primeira vinda, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Né? Então veja bem, aqui primeiro detalhe, ele apareceu primeiro como Salvador, agora ele aparecerá como juiz. E o que acontece? Os judeus hoje estão aguardando Jesus como juiz dos gentios e como Salvador deles, quando na verdade Jesus não vem com essa filosofia. Jesus vem como juiz. Ele vem para cobrar aqueles que creram e aqueles que não creram no seu sangue derramado há mais de 2000 anos atrás. O caráter da manifestação de Cristo agora é como juiz. E nessa manifestação, muito judeu que está pensando que é salvo porque é judeu, porque tem pai Abraão, porque lê Bíblia, porque fez a faculdade rabina de 7 anos, não vai nem contemplar ele descer no Monte das Oliveiras. Vai morrer muito antes disso, não será preservado. Então, a vinda de Cristo agora é como juiz, tanto para a igreja quanto para Israel. Jesus vai arrebatar a sua igreja? Sim. Onde está o seu juízo? Vai deixar muitos cristãos aí. E esse dia do arrebatamento também é considerado o dia da vingança do nosso Deus, porque Pedro diz que o juízo de Deus começa por onde? Pela casa de Deus. Qual é a casa de Deus? É a igreja e é Israel. Será um juízo terrível quando Jesus arrebatar alguns e deixar outros. Vai ser um desespero, ainda mais que esse mundo vai virar um caos, que Jesus falou assim: dia igual aquele não houve, depois não haverá. A mesma coisa que acontecerá aí com a igreja vai acontecer com Israel. Jesus vem para salvar os judeus? Sim, mas todo mundo? Ele vai salvar toda a igreja? Não. Por que ele vai salvar todo o judeu? Ah, temos por pai Abraão. É a velha história. Não, vocês têm por pai o diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Então, tem muitos judeus esperando Jesus como Salvador. E Jesus virá e o condenará. Tem muito cristão esperando Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus vai condená-lo, vai deixá-lo. Ele não será arrebatado. Claro que você em outras igrejas, né, é aquela velha filosofia. Irmão, você está na igreja e você é salvo. Você está na igreja, você está abençoado. Jesus virá te buscar. Só se for para levar para o inferno. Né? Jesus virá te buscar. Mentira, mentira. Porque a parábola das 10 virgens mostram que eram 10 igrejas. 5 eram nécias, 6 e 5 eram prudentes. Jesus só levou quem? As prudentes. E as nécias ficaram. Então esse papo de que você está na igreja, que você se diz cristão, que vai para o céu, é mentira descarada dos pastores cegos. Para você entrar no céu, meu irmão, pode acreditar, é sangue, suor e lágrima. Aquilo não foi feito para qualquer um. O sacrifício de Cristo não foi brincadeira. Ele cobrará o sacrifício dele todo o tempo. Lembra no Getsemane? A aflição, a angústia, as gotas de sangue. Lembra lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus disse, não, esquece isso, vem todo mundo. Pode acreditar, não será assim. Então aqui continuando diz, a palavra de Deus
menciona mais vezes a segunda vinda de Cristo do que a primeira. A Bíblia não revela quando será o dia nem a hora em que Jesus voltará. Esta hora é de autoridade exclusiva do Pai. Observação: nas referências bíblicas abaixo, misturam-se passagens tanto da vinda de Cristo para a igreja, o arrebatamento, quanto de sua segunda vinda para os judeus, que será uma vinda literal. Então aí temos mais um detalhe. Esta vinda de Cristo, literal e espiritual. Essa parte, vamos dizer, espiritual é o arrebatamento, está ligado à igreja. E esta parte literal é Jesus vindo pessoalmente, né? E reinando com o trono em Jerusalém por 1000 anos. Pelo menos é o que nós entendemos, porque a palavra diz milênio, né? E lá em Apocalipse diz, e reinarão com Cristo por 1000 anos. 1000 anos que nós entendemos, deve ser os 1000 anos que estão hoje vigorando do nosso idioma, né? Por que eu falo isso? Porque existiram várias diferenças de calendários, mas não é questão de nós nos preocupar com isso. Tinham povos que o seu ano durava 11 meses, outros o seu ano durava 9 meses, calendário solar, calendário lunar, e nessa época que essa palavra foi dita, eu não sei que calendário vigorava em Israel. Tinha lá uma confusão do horário romano, uma confusão do horário judaico, e tinha influências de várias culturas, mas não é a questão. Nós entendemos pela tradução bíblica do português, que está escrito 1000 anos, milênio, não faz diferença se vão ser contados 12 meses, ou se vai ser contado 11, ou teve povos até com mais do que 12 meses em um ano. Isso não faz diferença. Por que eu estou falando isso? Porque você provavelmente encontrará alguns livros falando sobre isso, então você terá uma ideia que esse é um assunto que existe por aí. Então aqui diz, olha, a segunda vinda de Cristo será literal, né? O que é literal? Ele virá mesmo, ele será visto, verão Jesus, tocarão em Jesus, esses olhos naturais verão Jesus. Quem? Esse é outro detalhe que nós veremos. A segunda vinda de Cristo será gloriosa. O que é essa gloriosa? Ele virá num resplendor, quando ele se manifestar, ele virá num resplendor de divindade. Quando ele toca no Monte das Oliveiras, ele vem investido da sua divindade. Antes, a Bíblia diz, ele despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Agora, quando ele se manifesta no Monte das Oliveiras, ele não se manifesta sem a glória para habitar entre nós. Ele se manifesta com a sua glória e colocará fim à guerra que estará acontecendo, a guerra do Armagedon. E ele estará reinando com a sua glória entre os homens. Muita gente questiona como será isso. Irmão, será, embora a gente não entenda como será. Diz também que a segunda vinda será repentina, como num abrir e fechar de olhos. O que é repentina? É aquilo que acontece sem uma premeditação, é uma coisa muito rápida. Ele falou, como relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É algo totalmente inesperado. É algo que quando os sinais, que também tipifica isso, que quando os sinais dos tempos se estiver mostrando, não tem tempo para se preparar, já tem que estar preparado. Por isso que as virgens imprudentes não conseguiram tempo de se arrumar para entrar nas bodas. A segunda vinda será também inesperada. Inesperada, esse inesperada quer dizer o quê? A grande massa mundial não vai estar imaginando que um ser, né,
um ser completamente fora deste planeta, apareça no Monte das Oliveiras. Quem vai estar esperando isso? Não vai ter ninguém esperando isso, porque essa vinda será para os judeus. Os judeus não vão estar esperando isso, a não ser quem? Aquele grupinho que eu coloquei aqui embaixo, chamado remanescente. É uma minoriazinha, mas a grande maioria não estará esperando. Os judeus, muitos judeus, quando se verem cercados, vão esquecer essa história de Messias. A grande maioria da nação, só um grupinho pequeno é que vai perseverar e clamar, e Jesus virá e implantará o seu reinado com este grupo aí. Bem, a segunda vinda será anunciada com grande clangor de trombeta. Essa trombeta aí, muita gente acredita que ela seja espiritual. Tudo bem, mas que houveram duas trombetas que soaram literalmente, houve, né? Quando Moisés estava com o povo no deserto, eles ouviram o som de trombeta quando Deus reuniu o povo no pé do Monte Sinai. Então, por 2 episódios, uma trombeta espiritual soou e o povo de Israel ouviu isso com os seus ouvidos naturais. Então aqui está dizendo, né, principalmente você vê os textos aí, diz que será no que escreve Mateus e no que escreve Paulo, que essa vinda de Cristo haverá uma trombeta soando. E aí eu creio que aqueles que ouvirem, ou que se for permitido ouvir essa trombeta, são esses que participarão dessas manifestações espirituais de Cristo, já planejadas para tempos determinados. Irmão, vê. Diga. E assim, Oséias 6:2, começa dizendo assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Sim. Isso aqui tem a ver com Israel ou com a igreja? Isso tem a ver com Israel, literalmente com Israel, né? Ele fez a ferida, ele a sarará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia viveremos diante dele. Isso é uma profecia literal para o terceiro milênio, né? Ou seja, passa-se 2, vem esse terceiro milênio da era cristã, e nesse terceiro milênio Jesus se manifestará aos judeus. E diz que ele fez a ferida e a ligará. Quer dizer, essa ferida foi feita quando Jesus amaldiçoou Israel. Ele passa pela figueira, procura fruto, não acha fruto. A figueira é símbolo da nação de Israel, e ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. Então, se ele disse, ele feriu, né? Nunca mais nasça fruto de ti, acabou. Nunca mais vai nascer, até que ele revogue esta palavra. Enquanto Jesus não revogar esta palavra, os judeus hoje eles podem clamar o que eles quiserem. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles estão debaixo de uma maldição que ninguém pode quebrar, a não ser o próprio Deus. Porque a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. A maldição que hoje está sobre a nação de Israel, ela será partida só quando aquele grupinho, miudinho, suplicar, clamar desesperadamente. Hoje, os judeus têm ideia do que eles fizeram? Da rejeição, dos horrores que eles causaram a Cristo. Hoje os judeus abominam os gentios, ainda mais se dizer cristão. Então eles estão debaixo de uma maldição, estão com uma ferida que ninguém pode cicatrizar. Quando Jesus se manifestar neste terceiro milênio, quando ele se manifestar, ele vai sarar esta ferida que ele fez com os judeus.
Então esta palavra é muito em especial para os judeus, porque na igreja Jesus não feriu, Jesus não amaldiçoou a igreja. Quando que a igreja vai deixar de ser igreja e vai viver debaixo de maldição igual a qualquer outro? Depois do arrebatamento. Quando soar o arrebatamento, a igreja entra debaixo da mesma maldição que hoje Israel está. Um é sempre o retrato de outro. Impressionante. Não deveria ser assim. Mas os homens caem, aí a história vai se repetindo. Entende? Então, quando a igreja for arrebatada, que Jesus tirar o seu remanescente, aqueles que permanecerem fiéis como igreja lá no final, restaurando, esses serão tirados. A igreja relaxada, né? Fica, a igreja imprudente, nécia, ela fica e ela passa a receber a mesma maldição que Israel recebeu. Ou seja, a pessoa vai estar aqui na terra, de Bíblia na mão, ainda com o conceito de Jesus dentro da sua cabeça, com ensinos de Jesus dentro da sua mente, e ela vai ser olhada por Deus como absolutamente nada. Naquele período, o que suceder ao mundo, sucederá a estes cristãos que não forem arrebatados, o que não é hoje assim. Hoje, o que sucede ao mundo não sucede à igreja. A igreja hoje tem uma promessa que aguarda. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Mas depois do arrebatamento, esta promessa acaba, porque a igreja que Jesus considerar igreja, ele leva. Os que ficarem estarão debaixo de maldição, semelhante ao que hoje se encontra Israel. Então, a igreja vai tentar fazer alguma coisa, não vai ser possível, porque ela não terá o Espírito Santo, exatamente como acontece hoje com o judeu. O judeu pode abrir a Torá e comentar um monte de coisa, mas não tem o Espírito Santo. Eles lá na sinagoga deles estão pregando, mas ninguém se converte, não há mover do Espírito Santo. Assim será com a igreja que não for arrebatada. O que hoje, por exemplo, nós aqui falamos o que queremos, e Deus nos protege, e nada acontecerá sobre nós que não seja exclusivamente da vontade de Deus. A igreja que não for arrebatada, não vai falar nada, só vai poder fugir e se esconder. Se quiser, vai ter que falar e perder a cabeça para herdar a salvação. Hoje não é bem assim. Então as dispensações mudam. A igreja que não for arrebatada ficará igual ao que é hoje Israel, vivendo debaixo de maldição. E todas as pragas descritas em Apocalipse e todo o domínio que for dado a Satanás, naquela representação de 1/3, tudo aquilo estará também incidindo sobre a igreja. A igreja que não for arrebatada não terá escape, não terá para onde se esconder e não terá poder de Deus sobre ela. Aqui nós temos uma palavra. Simone, vai. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. É sobre uma expressão que fala assim, que a segunda vinda ele aparecerá sem pecado. Eu queria saber o que significa essa expressão. Segunda vez sem pecado. Sim, exatamente. Quando Paulo diz, né, ele aparecerá sem pecado, é uma visão. Paulo era um homem muito envolvido, né, tinha muito conhecimento naquela questão daqueles rituais todos do Antigo Testamento. Então, como ele entendeu que Cristo, né, vestiu-se dos nossos pecados, ele não entra muito no detalhe, mas nós podemos detectar que isso está na mente dele. Que agora ele está querendo dizer, ó, essa vinda de Cristo agora não é como Salvador, é como juiz. Então, se não é como Salvador, então ele não vem para catar pecado de ninguém. Ele vem sem pecado. E ele vem como juiz. Porque se nós fôssemos entender de uma forma diferente, quer dizer, Paulo, os apóstolos estão dizendo, ele vem
sem pecado. Então quer dizer que da primeira vez ele estava com pecado? Não, ele não estava com pecado. Porque a Bíblia diz que ele em tudo como nós foi tentado, mas sem pecado, em nada pecou. Quem escreve isso também são os próprios apóstolos, principalmente Paulo. Então a visão aqui não é que da primeira vez ele tinha pecado, mas é que ele tomou sobre si os nossos pecados. E agora? Agora ele não vem para tomar pecado de ninguém. Ele não vem como Salvador. Ele vem como juiz. Vem com espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. Ele vem para com vara de ferro reger as nações. Então agora não é mais, ali está o Salvador. Está nada, ali está um juiz querendo cobrar o seu sangue derramado. A história é bem diferente, né? Aqui nós temos uma breve história que fala sobre povo escolhido. E diz que Israel é o povo escolhido para receber as revelações de Deus. Deus se revelou a Abraão, Moisés, e nunca deixou de dar testemunho de si mesmo através dos séculos. Com a monarquia, particularmente com o reinado de Davi, Israel atingiu a idade de ouro, o apogeu. Deus deu a Davi a planta do templo e Salomão o edificou. O reinado de Salomão se caracterizou pela prosperidade, o luxo, mas também a idolatria. Com a sua morte, o reino foi dividido. Em lugar do reino unido pelas 12 tribos de Israel, 2 reinos se estabeleceram. O reino do norte, Israel, capital Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Por causa da desobediência e da idolatria, o povo de Deus foi levado cativo. Primeiramente, o reino do norte, cativeiro assírio, aproximadamente 1 século mais tarde, o reino do sul, cativeiro babilônico. O cativeiro teve por objetivo correção e disciplina do povo entregue à idolatria. Deus usou Nabucodonosor para executar seu juízo. Jerusalém deu ensejo ao ministério dos 3 grandes profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Em uma das levas de cativos estava Daniel. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel está ligado a homens justos. Aí aqui vai dizer, o cativeiro babilônico durou 70 anos, quando então a Babilônia caiu sob o Império Persa. O rei persa Artaxerxes deu ordem para restaurar a cidade de Jerusalém e permitiu a volta dos exilados judeus, né? Você vê aí, falando esse período da história de Israel, sobre os cativeiros. Israel esteve em 3 cativeiros, né? Nós vemos aí o primeiro, sobre o rei. Qual é o rei que fala aqui mesmo? Cativeiro assírio. Não fala o nome do rei. Assírio. Alguém lembra o nome do rei? Esse cativeiro assírio? E depois, Babilônio, né? Que foi o conhecidíssimo Nabucodonosor, por causa das visões que Daniel teve. Então, aqui esses 2 cativeiros, movidos por Deus como correção, repreensão, porque o povo, em todas as 2 situações, o povo de Deus caiu em idolatria. Incrível, não? E teve um terceiro cativeiro, mas nesses 2 aqui, foi por idolatria que o povo foi levado. Isto é impressionante. E hoje nós vemos um retrato disto dentro da igreja. A igreja hoje ela vive idolatria, não vive? Vive uma idolatria generalizada. E tem mais, uma idolatria que chega ao ponto também de usar objetos visíveis.
Quem poderia imaginar que a igreja de pergaminho na mão pudesse chegar ao ponto de idolatrar coisas e perder completamente a sua identidade, o seu caráter? Assim como aconteceu com Israel, hoje acontece com a igreja. Por isso Deus já nos tem ensinado que Israel é o retrato da igreja. E tudo, raríssimas exceções, tudo que aconteceu em Israel acontecerá com a igreja. Aqui esse terceiro cativeiro, qual foi? No Egito. Só que o cativeiro egípcio, eles não foram lá por rebeldia, lembra? Havia fome sobre toda a terra, no tempo que José estava como governador do Egito. Então aqui Deus não fez com que eles fossem para lá cativos. Eles foram para lá voluntariamente, viveram na melhor terra, chamada terra de Gósen, foram sustentados da melhor maneira, mas depois que o faraó líder que conhecia José morreu, os outros que assumiram o reino, a dinastia, viram que Israel era muita gente e começaram a usar Israel como escravos. E ali naquela terra eles permaneceram durante quanto tempo? Cerca de 430 anos cativos. 430 anos. Não foi totalmente um cativeiro, mas parte desse tempo se transformou em cativeiro porque eles passaram a desenvolver um serviço escravo. 3 cativeiros que marcam a história do povo de Israel. Agora, esse cativeiro, interessante que esse cativeiro aqui foi profetizado até para Abraão. Esse cativeiro egípcio aqui foi profetizado até para Abraão. Agora, outro detalhe, esses 430 anos que Israel ficou no Egito, segundo vários estudos, ele deveria ser 400 anos e não 430, o que nos dá um grande alerta, porque muitas vezes há uma situação que deve permear sobre a nossa vida um determinado tempo, mas a nossa falta de entendimento, compreensão, clamor, busca, acaba prolongando algumas coisas que não deveriam ser prolongadas. Aqui existe uma grande lição. Eles deveriam ter saído, segundo profecias, aos 400 anos do Egito, pois eles permaneceram até mais ou menos 430 anos. Bem, aqui nós temos que o cativeiro babilônico durou 70 anos. Quer dizer, é um povo que foi escravo durante muito tempo, Quando então Babilônia caiu sob o Império Persa. Aí eles ficam mais um tempinho ali e daqui a pouco o rei persa, Artaxerxes, deu ordem para restaurar a cidade de Jerusalém e permitiu a volta dos exilados judeus. Quem foi que restaurou a cidade de Jerusalém? Neemias, o copeiro do rei Neemias restaurou a cidade de Jerusalém. E depois dessa restauração, Neemias chamou os seus compatriotas para voltarem para Jerusalém. Todo mundo voltou para Jerusalém? É a mesma história dos 430 anos, que deveriam ter sido só 400. As pessoas perdem a visão espiritual, perdem o potencial de luta, caem no comodismo, se entrega, não vai em frente, não luta, não busca, não compreende as coisas. Então não alcança. Quando Neemias chama, vamos voltar para Jerusalém, a cidade está edificada, vamos reconstruir todas as coisas, a maioria não vai. E Neemias vai e faz a lista dos que voltaram do cativeiro. Eu te pergunto, Deus continuou a contar com aqueles que ficaram no cativeiro? Deus continuou a contar com a descendência daqueles que ficaram no cativeiro, os filhos, os netos? Deus passou a contar exclusivamente com os que vieram. Então, daqueles que ficaram para trás, nunca mais teve pregador,
sacerdote, ministro de louvor, ministro da palavra, acabou. E por que eles não quiseram voltar do cativeiro? Para nós concluirmos, entendeu? Porque estavam com a sua vida lá no cativeiro já estabilizada, estabelecida. Eles já estavam acomodados. Ou seja, eles estavam já no mundo onde eles tinham, vamos assim dizer, posição. Eles já tinham uma posição. Eles não quiseram largar a posição física, natural, o que eles tinham conquistado no cativeiro, não quiseram largar e vir zerados para a cidade de Jerusalém. Isso está ligado justamente à última mensagem que tivemos nesse lugar. Que as pessoas acham que porque tem alguma coisa nesse mundo, esquecem que ainda são cativos, esquecem que ainda estão no Egito, esquecem que ainda são escravos. Então, foi o que aconteceu. Neemias, vamos voltar. Não, eu já construí casa aqui, eu tenho família aqui, eu já tenho meu negócio aqui. É o que acontece normalmente. E isso acontece dia a dia, né? Você vê que você chega em igrejas por aí, tem algumas igrejas que eles fazem uma reunião de oração e cada um fala o seu pedido. Irmão, qual é o seu pedido? O meu pedido é para Deus abençoar o meu negócio. Qual é o seu pedido, irmão? Meu pedido é para Deus abençoar a minha vida material. Não, meu pedido é que eu vou fazer o curso, o concurso, a faculdade, não sei o quê. E você vê só pedidos naturais, pedidos fundamentados neste mundo, em que a pessoa não tem nenhuma visão. Não, eu quero pedir que Deus me dê sabedoria, graça, entendimento, revelação, unção, que eu consiga ir para o centro da vontade de Deus, conhecer as coisas espirituais. Não, assim são um monte de gente aí hoje. Cristãos cativos que pensam que são livres, mas não são livres. Ainda estão ganhando o pão com o suor do seu rosto, enquanto que a Bíblia diz que aos seus escolhidos Ele dá enquanto dormem. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Que são as demais coisas? É tudo aquilo que as pessoas estão querendo conquistar com o suor do rosto. Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Neemias chamou: vamos voltar? A lista que Neemias faz dos que voltaram do cativeiro, meu irmão, é muito pequena para representar uma nação que havia voltado, que havia sido levada cativo. Entende isso? A lista que ele faz ali, ocupando umas 2 páginas da Bíblia, é muito pouco para uma nação. Ou seja, a grande maioria esmagadora preferiu continuar lá no território dos cativos, porque acreditava que já tinha alguma coisa física, material, e não se importaram em voltar para Jerusalém para serem novamente reis e sacerdotes do Senhor. Isso que faz a diferença na nossa vida, a nossa visão. Amém? Vamos dar uma paradinha em nome de Jesus?